Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui passando nessa manhã pra gente tomar um café junto na nossa live de início de manhã, logo para que a gente possa fortalecer, né, a nossa mente, ter clareza. Hoje eu vou contar para vocês assim de forma muito prática, muito rápida, sobre clareza, que é um dos temas que eu estou tratando essa semana e que, de fato, chama muita atenção. De 10 clientes, 9, pelo menos 9, 8, falta clareza, né? E deixa eu ver quem tá entrando aqui. A Sandileuza, bom dia, Sandileuza. A Sandra, minha mãe, Ateliê Sister, bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Tô aqui mandando alguns aviõezinhos para algumas pessoas que já estão online. Eu já tô conectando aqui, que falou que ia vir tomar café da manhã comigo. Eu tô cobrando para vir participar aqui comigo nessa manhã. Tomar um cafezinho da manhã comigo. Já tá aqui do meu lado, meu. Gente, bora lá, que hoje o dia vai ser uma bênção. Se vocês puderem, meninas, compartilhem também seus aviõezinhos, porque essa live é rápida, é prática, mas é muito profunda. Então, eu vou começar falando pra vocês. Gente, começou a me dar calor. Deixa eu já tirar minha blusa, minha jaqueta aqui. Olha só, todas as minhas mentorias, meus atendimentos, as minhas metodologias estão baseados nos princípios bíblicos e na ciência humana. Hoje eu quero iniciar com um dos versículos que faz muito sentido na minha vida, onde realmente eu comecei a trabalhar a questão de mentalidade e questão de inteligência emocional baseado nesse versículo bíblico. Oi, Carol! Oi, Josi! Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. Vou começar já já. Oi, Renato! Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que está entrando agora. Vamos tomar um cafezinho juntos, lembra que eu falei? Eu já tô aqui no meu final do meu café. Então, fiquem aqui comigo, porque a live vai ser rapidinha, mas vai ser bastante profunda, tá bom? Então, vamos lá. Bom, como eu estava falando para vocês, quero deixar um versículo que norteia as minhas mentorias, norteiam todos os meus conteúdos baseado na ciência humana, ok? Vamos lá. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está escrito em Romanos 12, 2. Então, olha só, a renovação da nossa mente. Todos os dias nós somos bombardeados, né, com coisas que vêm na nossa mente. E se a gente não renovar a nossa mente, nós passamos a acreditar em muitas coisas. Então, para que nós possamos renovar a nossa mente, nós vamos renovar também os nossos sentimentos, as nossas emoções. E hoje eu quero falar sobre clareza, como ter clareza. De 10 clientes que eu atendo, 8, entre 8 e 9, para não falar 10, a maioria dos meus clientes, inclusive empresas, tem muita dificuldade de ter clareza. Clareza é o quê? Norte. Imagina aí um barquinho, um navio, quando ele está em alto mar, né? Quando busca um farol, é aquilo que te gera o destino, por onde você vai, tem um farol. Então, aquilo lá vai nortear, te dar direção. Oi, Jani, minha tia aqui também, obrigada. Quando você percebe que você está sem direção, você começa a ficar perdido, porque você não tem um farol, porque você não tem um destino, você só vai, né? Aquela onda que fala assim, só vai? Não, não vai, não. Exatamente, é isso que nos leva à falta de clareza. É só ir, é só deixar a vida te levar, e aí te leva para lugares que muitas vezes você não vai gostar, são resultados que você vai atingir que não vão te ajudar, né? Não vão te ajudar a evoluir, não vão te ajudar a crescer, não vão te ajudar a rentabilizar o seu negócio, sua carreira. Então, vamos falar sobre isso.
por que nós ficamos tão confusos, tão confusas num mundo onde a gente tem tanta informação? E aí, por que vocês acham que a gente fica tão confuso? Precisamos ter clareza na vida. Por que a gente precisa ter essa clareza? É como eu falei para vocês, a gente precisa de um norte. Sem um destino, sem clareza dos passos que a gente vai tomar, a gente vai fazendo de qualquer jeito. A gente vai aceitando as coisas, nós vamos simplesmente torna aquilo uma inércia, vai acontecendo e você vai seguindo, um fluxo. Só que a gente precisa, de fato, identificar as causas, a raiz, e não apenas a superficialidade, né? Quando você não tem clareza, quando as pessoas começam a falar o oposto, por exemplo, daquilo que você gostaria de atingir, ou o caminho que você gostaria de caminhar, quando essas pessoas falam o oposto, há pessoas que vão falar, não tem como as pessoas não falarem sobre nós, né? Isso a gente precisa entender. Mesmo sem pedir, as pessoas falam a nosso respeito. E tudo bem, né? Porque a gente não consegue controlar a boca do outro, os pensamentos do outro. Mas, você já percebeu, quando uma mulher quer dar uma opinião, a maioria das vezes a gente dá uma olhada, a gente mexe os olhos, a gente não fala nada, mas o nosso corpo fala, né? Então, quando a gente quer mandar um recado, nós só do corpo a gente já tá mandando um recadinho. É uma comunicação não verbal. Por que eu tô falando isso? Se a gente não tiver convicção do que a gente quer, uma palavra contrária vai fazer a gente cair, vai fazer a gente desistir. E por quê? Tudo isso porque falta clareza. A gente não tem convicção de onde a gente quer seguir, né? E as próximas gerações também passarão por isso, vão ser pessoas mais confusas. Por que confusas? Porque as próximas gerações e também a nossa geração. Porque nós temos muitas possibilidades, nós temos muita informação e viemos de uma mentalidade vertical, né? Hierarquizada. Então tudo era relação autoritária. Hoje a gente vê nas empresas, algumas empresas que já não tem mais essa hierarquização, mas é na parte horizontal, a gestão dela, da liderança e a nossa vida também. Então a gente veio dessa mentalidade vertical, hierarquizada, autoritária, e se você fizer, você vai ter isso. Se você não fizer, não vai ter aquilo. Não é isso? Só que o que eu tenho para avisar para vocês? Prestem atenção. Hoje, nós estamos num tempo de aprendizagem autodirigida. E o que significa isso? Um aprendizado autodirigido. A gente vai construindo essa aprendizagem. E aí nós viemos desse lugar hierarquizado e hoje nós temos que aprender a fazer gestão da nossa aprendizado. É isso. A pessoa está no controle, está nas nossas mãos a direção da nossa própria forma de aprender. Então, essa iniciativa é um diagnóstico que a gente precisa fazer de quais as nossas necessidades e o que de fato eu preciso, que metodologia eu preciso para aprender. Vou te dar um exemplo. Muitas clientes acabam comprando cursos, acabam comprando muitos livros, acabam comprando muitas coisas relacionadas à aprendizagem, mas de fato ela não está segura, convicta daquilo. O que eu quero dizer? Vamos dizer, uma hora você compra um curso de técnicas de venda, aí tem uma hora que você compra um curso de liderança, e uma hora você compra um curso de leitura ágil. E aí, mas para que isso? Aonde você quer chegar com isso? Quando a gente tem muitas opções, muitas variedades, se eu não sei aonde eu desejo chegar, isso começa a não fazer mais sentido. Você não termina curso, você não termina livro, você não termina nada, né?
E se você não ter clareza de quem você é, do que você quer, do que você acredita e, principalmente, dos princípios e valores que você não abre mão, quando você toma uma decisão mais arriscada, mais ousada, você vai cair. Se você não tiver isso dentro de você, convicta disso, você não vai conseguir sustentar e permanecer nessa decisão, né? E sustentar é sempre mais importante do que iniciar, né? Oi, Kátia, bom dia! Eu vou dar um exemplo para vocês sobre o meu intercâmbio, né? Em 2003, eu fiz um intercâmbio para a Espanha e eu morei na cidade de Salamanca com uma família. E naquela época, os meus pais tinham comércio, né? Meus pais eram comerciantes. E todo mundo que eu falava que eu queria ir morar na Espanha era algo muito assim, você tá louca? Você não tem dinheiro para isso. Imagina, seus pais não têm dinheiro para isso. Gente, mas eu já era casada, eu já trabalhava, mas eu tinha 23 anos. Acho que era isso que eu tinha, por aí. E aí, quando eu escutava as pessoas me dizendo da dificuldade, do medo de ir sozinha, de morar num lugar onde eu não conhecia as pessoas, de ir no avião, pegar trem, pegar metrô para chegar na cidade, morar com uma família que eu nunca tinha visto na vida, eu escutei todas as palavras que você pode falar assim, desista, porque isso não é para você. Não é para você porque é caro. Sabia que é caro viajar para a Espanha? Sabia que é caro morar nesse lugar? E eu comecei a questionar muito jovem, o que é caro? O que é caro para você, às vezes não é caro para mim. O que é difícil? O que é difícil para você não é difícil para mim. Então, desde muito jovem, eu sempre fui muito ousada em pensar assim, né? E o que você acha que essas pessoas falavam sobre medo para mim? De ir para um ambiente inseguro, vamos dizer assim, por estar sozinha, por viajar sozinha, por morar com gente que eu não conhecia. E isso me trazia o quê? Uma confusão, se eu deixasse com que essas vozes dirigissem as minhas decisões. E quem sou eu para frustrar os planos de Deus sobre a minha vida? Então, eu tinha certeza daquilo que eu queria. Eu tinha um plano. Em 2 anos, eu ia fazer essa viagem. Eu ia fazer esse intercâmbio, eu ia morar com gente que eu não conhecia mesmo, eu ia catar avião, eu caí no trem e fui. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Quando você tem convicção daquilo que você quer, aonde você quer chegar, você vai começando a ter clareza dos passos que você deve tomar, que livros você deve ler, que cursos você deve comprar. Você começa a entender que a clareza vai te dando passos estratégicos na sua vida? Quando você fala do medo do outro, você está falando de você e não dele. Então, quando as pessoas me falavam sobre medo, o medo era dela e não meu. Quando ela falava de insegurança, a insegurança era dela e não minha. E assim até hoje. Então, quando as pessoas vêm falar para você sobre as dificuldades, sobre os receios, sobre os medos, é sobre ela e não sobre você. Entenda isso, porque isso não pode ser o seu direcionador. Você precisa questionar o que vem, as vozes no seu ouvido sobre tais coisas, né? Todos os que fizeram história na Bíblia, por exemplo, eles saíram, eles se movimentaram, mas eles tinham um horizonte, eles sabiam para onde ia, como iria. Se iam por terra, se iam pelo deserto, se ia pelo mar. É isso que vocês precisam entender sobre clareza. E quantas vezes, né, trazendo meu exemplo de novo, quando eu morei lá na Espanha, o coração apertou muito para deixar minha família aqui. Deixou de verdade, né? Foi um choro, a despedida, mas o que nós temos que aprender com esses sentimentos é a gente não permanecer com esse sentimento.
Apertar o coração é natural, é esperado do ser humano a despedida, as ausências, mas o que não é natural é eu não saber o que eu fazer com essas emoções. Quando a gente permanece numa emoção, dependendo dessa emoção, a gente vai ter extremos, e esse é um sentimento que é a chave da nossa mudança. Permanecer num lugar onde não me faz crescer não vai ser bacana, né? E quando você não tem clareza, as outras vozes vão te afetar, porque vão ser desencorajadoras. Então, quando eu escutava vozes desencorajadoras, eu voltava para Deus e falava: Deus, mas é isso que eu quero. O Senhor está de acordo com isso? Se o Senhor estiver de acordo com isso, me dá as estratégias que eu vou fazer isso aqui dar certo, né? Oi, Dani, bom dia. Ana Paula, bom dia. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, quando você escuta essas vozes desencorajadoras, quando você não tem clareza, você vai desistir, você vai cair, você vai entrar em confusão, ok? Então, quais são as minhas orientações hoje para vocês? Inclusive, na sexta-feira vai sair um post, eu já deixei até programado, mas bem detalhado, sobre alguns passos para a gente buscar cada vez mais clareza na nossa vida. Então, uma delas é saber quem você é. Tem a ver com identidade. Se você não se reconhece, o que falarem sobre você vai ser a sua verdade, né? Saber quem você quer se tornar. Eu tinha certeza que eu queria me tornar uma pessoa que pudesse falar o idioma de forma natural, espontânea. Eu queria falar espanhol de forma natural, como os nativos. Então eu tive que me intrometer, entrar na cultura deles. Eu sabia que caminho eu tinha que seguir. Eu não tinha que, por exemplo, no meu intercâmbio, morar num hotel. O hotel não ia me dar artifícios, não ia me dar estratégias de conhecer a cultura local. Por isso que eu optei em morar com uma família. Por isso que eu optei em deixar a segurança de lado e avançar, ser mais ousada, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu queria ser reconhecida como uma pessoa que falasse espanhol de forma fluente. Isso eu via como benefício na minha carreira. Tanto que esses dias mesmo, meu ex-presidente, né, da empresa onde eu trabalhei, me mandou uma mensagem dizendo: Alessandra, o seu espanhol está perfeito. É isso, é manter, é permanecer. Eu nunca deixei de lado o meu idioma, né? Tanto que eu dou aula de espanhol ainda. Mas essa vivência, eu tive que ser ousada e não escutar vozes ao meu redor que me desencorajavam. Por que que eu não dei voz? Por que que eu não dei atenção a essas vozes? Porque eu tinha clareza do que eu queria e clareza de como eu queria, né? Outra coisa, defina o que é sucesso e fracasso para você e não pela boca dos outros. Sucesso para você é ter dinheiro? Ou, para mim, sucesso é eu poder ter liberdade geográfica de trabalhar de qualquer lugar. Hoje eu entendo o meu sucesso. Antes, para mim, não tinha essa clareza. Quanto mais clareza eu tenho disso, mais as minhas estratégias vão estar direcionadas a isso, né? Outra coisa, a vida que você quer ter. Que estilo de vida você quer ter? Se você está buscando uma transição de carreira, por exemplo, que estilo de vida você quer nessa transição? Essa carreira cabe dentro desse estilo de vida? Porque se você entende que sim, aí você vai começar a ter passos nesse sentido, né? O que você quer, de fato, o que você quer? Quando a gente trabalha a questão de mentalidade, nós estamos trabalhando inteligência emocional, né? E isso é um fato que o ser humano, nós não aprendemos isso na escola, nós não fomos ensinadas a trabalhar a mentalidade, a criatividade, a gestão de emoções. Não fomos. Então nós somos de uma geração que precisa de cuidado agora, que precisa de direcionamento agora para que o nosso futuro seja melhor, que o nosso futuro esteja relacionado aos resultados que a gente espera sobre a nossa vida. E se você não espera resultado nenhum, você está aqui só por estar, né? Então, não esteja só por estar, esteja de propósito.
faça valer a pena a sua presença neste mundo, né? E que trabalho você quer fazer no mundo? E outra coisa, como você quer agir com as outras pessoas? A gente está falando das relações, né? Então, tudo isso eu tenho que ter clareza, porque isso vai ser um direcionador dos meus pensamentos, dos meus comportamentos, das minhas ações. E o que eu quero agora dizer para vocês? Para ajudar, eu tenho recebido pedidos de pessoas querendo passar por mentoria, por processos de coaching comigo e também buscando um auxílio na questão do desenvolvimento da inteligência emocional. Por quê? Como eu falei, se você não tem clareza de quem você é, de como você quer chegar aonde você quer ir, você precisa pisar num solo mais firme. E começa aqui, começa na nossa mentalidade, a maneira de como eu penso, assim eu ajo. Da maneira de como eu me comporto, tá vindo dos meus pensamentos. E se eu não tô tendo resultados, por que eu não tô tendo resultados? Então, esse autoquestionamento, esse autoconhecimento, vem através da inteligência emocional. E aí, o que eu preparei para vocês? Eu preparei uma imersão de inteligência emocional. Só que agora não vai ser online. Vai ser meu primeiro evento presencial de 2022. E eu quero convidar você para fazer parte. Eu consegui uma data, eu estou reservando uma sala de um cowork na região de Alphaville, muito perto ali da Castelo Branco, dia 30 de abril. Essa imersão vai acontecer das 8h30 às 4 da tarde. Vocês vão ter que me aguentar, mas eu estou falando sério. Vocês não vão sair da mesma maneira. Essa imersão de inteligência emocional, a gente tem 15 vagas, mas ontem já 4 pessoas se inscreveram, então eu tenho menos vagas, porque é um espaço super gostoso, o estacionamento é gratuito, um ambiente agradável, todo mundo vai ficar separadinho, ninguém vai ficar amontoado, seguindo as nossas normas, né, tudo. E eu quero que você reconheça quem você é, os seus limites, por que você escolhe, quais são as suas tomadas de decisões, aonde estão baseadas essas tomadas, ou você está perdida, não sabe que rumo tomar na vida, tá sem farol, tá sem destino. Oi, Dani! E para isso, eu quero te convidar a fazer parte dessa imersão comigo, é a minha primeira imersão de 2022. Pretendo fazer várias aí. Então, assim, a carga emocional tá pesada? Você tem dificuldade, às vezes, de lidar com pessoas que pensam diferente de você? Às vezes, dentro da família, tem pessoas que pensam diferente de você, agem diferente, você não aguenta mais isso? Às vezes é o seu chefe, às vezes é alguma cliente que você não dá conta de atender, de achar, ai, que pessoa pesada, que pessoa chata. Ou você chora muito, ou você percebe que não gera resultado, trabalha pra caramba, é workaholic, mas no fundo você não tem resultado. Seja na sua carreira profissional, seja na sua carreira de negócios, a gestão das emoções, ela pauta todas as nossas decisões. A inteligência emocional, ela é um direcionador, é onde nos leva para o nosso destino. E que destino é esse que você está tendo? Então, a minha mudança de chave aconteceu exatamente quando eu comecei a treinar a minha inteligência emocional. Por isso que hoje eu estou apta a formar pessoas, a orientar pessoas a participarem desse tipo de imersão, né? Então, o que você vai desconstruir algumas crenças? Eu vou trabalhar questões um pouquinho do seu passado, seu presente, o seu futuro. Então, é a minha primeira imersão presencial. Eu quero te convidar a fazer parte. Será em Alphaville, em São Paulo, nossa primeira imersão. Estou aberta aí para vocês me convidarem para ir para outras cidades, levar esse projeto para outros lugares e abençoar muitas vidas. Então, eu queria fazer essa inauguração, vamos dizer assim, para que vocês conhecessem um pouco do meu trabalho e te ajudar. Essa semana ainda eu tenho conteúdos que vão te ajudar a ter clareza.
Nas próximas semanas eu farei algumas lives relacionadas ao tema também de inteligência emocional e outros aí que são surpresas. Então, acabando essa live aqui, eu já deixei programado para fazer o lançamento da imersão Despertai. É momento de você despertar, é momento de você ajustar a rota, é momento de você encontrar o seu farol, é momento de você parar de ficar sofrendo, trabalhando muito, sem resultado, tem algo aí. Então você precisa olhar um pouquinho para você, separe um tempo para você. Dia 30 de abril pode ser o seu tempo comigo. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Indique para outras pessoas que você sabe também que precisam de um norte, que precisam de clareza, porque como eu falei para vocês, estamos num processo com muita informação. Nossa mentalidade veio baseada no que? Na hierarquização. E hoje nós estamos num momento de aprendizado autodirigido. Quanto mais eu tenho informação mais confusa, mais perdida eu permaneço. Quando a gente precisa aprender com autodireção, significa que o controle está nas suas mãos, né? É a maneira de como eu vou decidir essa direção. Então, hoje está nas suas mãos. Então, gente, muito obrigada. Era isso que eu queria passar para vocês, uma live prática e rápida. Eu deixo aqui o meu beijo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Compartilha aí com outras pessoas se você gostou e escreve aqui para mim. Qual foi o seu melhor aprendizado de hoje? Tchau!